E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô hoje aqui com uma pessoa especial e também um episódio super especial, um episódio de despedida, infelizmente. Eu tô aqui hoje com a Nath Salviano, a super cantora aqui de Cork. Muito bacana, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito legal, muito bem-vinda, Muito Nath. Obrigado obrigada. pelo seu tempo, né? Sua agenda super corrida aí de super eventos no final de semana. Mas muito super bem-vinda aqui ao episódio de hoje. É um prazer poder estar recebendo você. Prazer é todo meu. Não, muito bacana. E assim, pra gente poder começar, a gente tem muita coisa pra falar. A gente já tava aqui já no off aqui das câmeras, já alinhando uns pontos aqui. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço é para inspirar as pessoas, que esse é o objetivo do podcast, é inspirar as pessoas. A primeira pergunta que eu faço é como é que surgiu a Irlanda, assim, na sua vida, né, no Brasil, para você chegar até aqui, assim. Então, começa dando uma contextualizada de como é que veio essa ideia em você, porque daqui para frente a gente vai só inspirar as pessoas que estão assistindo a gente. Com certeza. Bom, na verdade, a minha história com o intercâmbio ela é bem diferente do que é normalmente para as outras pessoas, porque normalmente quando as pessoas querem fazer um intercâmbio, é o sonho delas, né? Tipo assim, é uma coisa que elas já vêm pensando desde muito cedo. E para mim foi uma coisa que foi de repente, foi meio que no impulso, sem pensar. Na verdade, não sem pensar, né? Mas sem ter planejado tanto tempo, ou mesmo sem ter sido o meu sonho, né? Foi uma ideia que, na verdade, eu nunca tinha pensado em morar fora, em ir pra fora. Eu nunca tinha, de verdade, assim, mesmo sendo artista, cantora, né? Que as pessoas têm muitas imagens de, nossa, o cantor tem que ir pra fora, né? Eu Fora. vivia ouvindo isso, né? Dos parentes, assim, tipo, você tem que ir pra fora, tem que fazer sucesso lá fora, e não sei o quê. Eu sempre, assim, nunca fui Nunca muito. teve essa ideia, assim, de do Nunca. nada aí. Exato, Mas nunca. de repente. De repente, na verdade, foi assim, né? O de repente se tem um nome, se de repente chama André, que é o meu namorado. A gente se conheceu lá no Brasil, né? E aí ele tava com essa ideia, na verdade, ele começou a fazer a faculdade dele e ele pensou, ele já queria fazer o intercâmbio porque ele sabia que seria muito bom para ele, né? Quando ele voltasse pro Brasil, Tem a né? coisa De do ter inglês, né? exatamente, ter uma bagagem aí de inglês e tudo mais. E aí, como a gente já tava namorando, ele falou assim: se eu fosse morar fora, você iria comigo? O que você acha da ideia? Aí eu, sabe assim, eu nunca tinha pensado, mas aí eu pensei, por que não? Por Né? que não, Então, né? foi o porquê não. Eu falei, poxa, porque assim, graças a Deus, eu tenho meu trabalho, que eu vivo de música e vivo também das minhas aulas, né? Que eu sou professora de canto. E as minhas aulas também são todas online. Então, eu falei, não tem nada me prendendo aqui no Brasil, né? Então, eu falei, cara, vambora. Ah, é só um período, é só É um um teste. período. Não, quando a gente veio pra cá, a gente achou que ia ficar 8 meses e ir embora Ah, pro Brasil. todo mundo. Tô- Aqui no podcast, quase todo mundo que vem, porque eu vim pra ficar 8 meses. E Gente, aí, isso é uma dica, isso é uma boa dica pra quem tá pensando em morar fora, gente. Você sempre pensa, não, 8 meses é muita coisa. Eu pensava isso também, oito não, meses é muita coisa, meu Deus do céu, eu fiquei super como é que eu vou ansiosa. aguentar ficar Como é oito que eu vou meses? aguentar ficar 8 meses longe? Gente, Assim, ó. passa voando, tanto que parece que, eu não sei, assim, quanto mais eu vivo aqui, mais parece que o tempo passa rápido, assim, e que nem eu vou embora agora em maio. Gente, a gente já tá em abril. É. Amanhã já é abril, assim, sabe? Então passa muito rápido. Então, Daí vocês começaram a materializar mais essa ideia, né? isso Começaram a é. planejar, tem a parte de financeira e a parte de buscar informação para Exato, exato. entender. E você É, já tinha escolhido a Irlanda ou a Irlanda ainda não tinha aparecido? exato, então a gente estava com alguns planos em mente. A gente estava pensando em Austrália, a gente estava pensando. Era Austrália e Irlanda, né? Que a gente estava comparando, na verdade. A Austrália era um pouquinho mais burocrático, né? Porque o visto você não tira, você tem que tirar antes, tem que ter aprovação. E isso era uma coisa que me deixava um pouco em dúvida, né? Porque você corria o risco de pagar e no final o visto ser negado. Porque assim, o André ainda tinha um motivo para voltar pro Brasil, que era a faculdade. Ele estava indo com a faculdade sem terminar, né? Agora eu não tenho nada que me prende no Brasil, né? Então como é que eu ia conseguir provar de que eu passaria lá só um tempo e que eu iria voltar pro Brasil, sendo que eu sou cantora
eu trabalho com aulas de canto, tudo isso me beneficiaria se eu fosse morar em outro país, entendeu? Então, por conta desse medo também, eu fiquei pensando nisso, a gente decidiu vir para Irlanda porque era menos burocrático, era tudo muito mais simples, né? Você retira o visto aqui quando você chega. Ainda tem a parte que você pode trabalhar e ganhar. E você pode trabalhar, exatamente. Então, a gente decidiu mais por conta disso, assim. E aí tinha ainda a outra dúvida, né? Se era Dublin ou Cork, a gente estava olhando outras cidades. Na época, na verdade, assim, eu acho que até hoje a Irlanda ainda está passando por essa crise imobiliária, né? Sim. Então, assim, os aluguéis são muito caros e tal. E quando a gente conversou com a nossa agência, falaram pra gente que, assim, que Dublin estava complicado mesmo de achar Uma acomodação. uma acomodação, exato. Que os aluguéis estavam mais caros, talvez, e tudo mais. E aí a gente pensando, foi mais por conta... A Cork eu acho que foi mais por conta de pensar que aqui seria mais fácil tranquilo. achar acomodação. Exatamente. E de fato foi, assim, foi tranquilo até. A gente... apesar que assim, né? Nunca é tranquilo arrumar acomodação, porque a gente divide, compartilha. Não, eu falo até que foi sorte, assim, na verdade, porque eu conheço bastante gente que passou muito perrengue nessa procura, né, de achar uma acomodação, então eu acredito que eu tive sorte, assim, porque a gente pegou acho que 2 semanas ou 3 da acomodação, assim, que a gente chega, aquela acomodação temporária. E aí, nesse período, a gente já conseguiu achar a nossa próxima casa. Normalmente, as acomodações, tem acomodação aqui que é sempre temporário, né? E aí é muito complicado. Eu conheço muita gente que fica migrando de casa em casa. casa em casa. A gente teve sorte de achar um lugar fixo, né? De uma acomodação fixa, que era pertinho do centro. O aluguel é sempre caro, né? Não existe aluguel barato, mas comparado com o preço dos aluguéis na média, ao redor, tava na média ali. tava numa média boa. A gente conseguiu pagar um valor ok, que dava pra gente orçar, então... E eu acho que não foi só esse benefício que você teve de Cork, né? Cork te proporcionou outras coisas mais, assim, né? Graças a Deus. Hoje você olha pra trás e fala, foi super acertado, até pro mundo Nossa. artístico, né? Sim, né? Até como eu disse, né? Quando a gente chegou aqui, a gente tava com plano de ficar 8 meses. Mas as coisas foram dando tão certo, assim, na nossa vida, né? No cenário musical, né? Que era o nosso intuito. Desde o Brasil, a gente estava pensando, né? Tanto que a gente perguntava, assim, para os agentes, assim, como é que é a questão de pubs, de tocar e tudo mais. E falavam pra gente, não, lá tem bastante pub, com certeza vai ter muita oportunidade para vocês e tal. Então, a gente já estava pensando sobre isso, já estava com essa expectativa, né? De conseguir algo na carreira musical aqui, e deu muito certo. A gente, poxa vida, a gente é muito grata, assim, por tudo que a gente conquistou. Só de números, assim, você cantou em quantos pubs, assim? Você tem uma noção, assim? Ou quantas vezes você foi? Eu acho que, assim, na verdade... Eu já percebi que não dá nem pra contar, porque foram muitas. Isso é um sinal bom. Não, assim, na verdade, a gente não tocou em muitos pubs diferentes. A gente fez bastante shows. Muitas vezes naquele exato, quantidade certa de pubs. Então, assim, a gente... agora já falando, já posso migrar já pra parte quando a gente chegou aqui, pra falar sobre... A gente chegou aqui, na nossa primeira semana, a gente foi almoçar lá no Sabor Nordestino. Foi almoçar ou foi jantar lá no Sabor Nordestino? Hoje é Sabor Brasil, né? Antes era Sabor Nordestino. E aí o Léo, né, inclusive, beijo Léo. O Léo foi uma pessoa, assim, que ajudou muita gente, né? Ele que abriu as portas, na verdade, né? Talvez a gente nunca tenha tido a oportunidade de falar isso pra ele, mas é ele que meio que abriu as portas pra gente nessa área musical, porque a gente chegou aqui e, assim, vou falar que não foi muito fácil procurar um lugar, porque não é tão simples, assim, a gente tirou alguns dias pra poder ir no centro e a gente passava de pub em pub, assim, a gente ia, todo pub que a gente via... Não era tão fácil, mas você acredita que, por exemplo, se você chegasse aqui hoje, você já teria uma experiência de da onde ir, né? Sim, porque tem pub que o seu público, né? O seu perfil de público, às vezes não é daquele pub. Você ia num pub que não fazia sentido mesmo você cantar lá. Sim, na verdade, assim, na verdade, eu vou dizer pra você que não há nenhuma novidade, né? Porque eu também trabalhava como cantora no Brasil, então a cenário é a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa que envolve contato, infelizmente ou felizmente, não sei. Networking, né? Networking, entendeu? Então, assim... A gente podia até... por exemplo, eu me garanto no que eu faço. Meu namorado se garante no que ele faz e tal. Mas Só que se você só chega no lugar e fala assim, olha, a gente é artista, a gente toca e a gente queria uma oportunidade aqui, como é que faz? Assim, de cara, eles só vão falar assim, ó,
o que foi a realidade, tá? Foi o que aconteceu com a gente na maioria das vezes. Quando a gente entrou nos pubs aqui, eles falavam assim, ó, manda um e-mail e a gente entra em contato. Foi isso, ou manda aqui. E a verdade é que eles não respondiam. Né? Agora, já aconteceu de, por exemplo, de um dos pubs que pediram já pra gente mandar um e-mail, depois no futuro a gente conseguiu tocar lá, mas foi por conta de outra pessoa que já tinha contato, que indicou que e que você indicou, acabou conseguindo. exatamente. Então, assim, na verdade, resumidamente, vou dizer pra você Networking. que todas as oportunidades que eu tive aqui pra tocar foram por conta de indicação e por conta de pessoas que abriram as portas ou porque viram a gente tocando, a Em gente algum lugar. Exato, entendeu? Porque Mas para você ter conseguido tocar naquele lugar, você precisou de uma indicação e é um ciclo, né? Sim, exatamente. Que nem nesse, quando eu tava contando aqui do Léo, né? Então a gente foi almoçar, acho que foi, na verdade foi jantar lá no Sabor Nordestino um dia. E aí a gente conversou com o Léo e tal, e ele falou assim: olha, vai ter uma festa brasileira agora nessa sexta. Eu lembro que, sei lá, acho que. Não lembro, mas vamos supor que a gente fosse numa terça e o evento era na sexta, era na mesma semana. Eu falei, vocês querem ir lá e vocês abrem ali o show e não sei o quê? E a gente assim. Claro, assim, sabe? Claro. Foi assim, foi porque a gente já tinha passado, já tinha visitado outros pubs, não tinham dado certo. A gente tava meio assim, a gente foi conversar, mas assim, sem. Sem pretensão nenhuma, né? Foi um sem bate-papo. pretensão, exatamente. E a gente ficou super feliz com o convite. Não, vamos, com certeza. E aí a gente abriu o show que era da 353, que é uma banda de pagode lá de Dublin, super famosa, super conhecida. A gente abriu o show deles, na época eu não conhecia, não sabia nada. A gente foi no The Oyster, que é um pub que é daqui de Cork, que hoje tá fechado, infelizmente, mas naquela época tava aberto. A gente abriu. E aí eram 2 shows, estava acontecendo um show no andar de baixo e o show deles ia acontecendo na parte de cima. Nisso, o gerente desse pub, né, do The Oyster, ele assistiu a gente. E já falou, gostei. Exato, ele gostou da gente e a gente fez questão, a gente sabia que o público lá era um público, tinha bastante irlandês assistindo, a gente sabia que o gerente do pub estaria lá. Teve todo um pensamento estratégico para apresentação. Com certeza. Dever de casa feito. Com certeza. Então, a gente cantou música brasileira, mas a gente cantou também internacional pra eles, pra quem estivesse lá assistindo, soubesse que a gente também faz isso. Era uma propaganda ali, né? Exatamente. Então, aí, nisso, o gerente veio conversar com a gente pessoalmente, inclusive é o Aaron. Ele não vai entender nada que eu tô falando aqui. Cara, mas você sabe, você não vai entender nada que você tá falando, mas você sabe que já teve participante convidado que veio aqui no podcast e que passou para irlandeses e eles assistiram com as subtitles em inglês. Olha aí. Assistiram. E eu falei assim, será que funciona mesmo? E super funciona. Eu testei e funciona. Algumas palavras perde um pouquinho, mas funciona, assim, funciona real. Que bacana. Então, se você quiser compartilhar com alguém com esse Aaron, por exemplo, olha que bacana. compartilha e coloca os subtitles lá e vai assistir o episódio. Exato. O Aaron é a segunda pessoa, assim. O Léo foi quem abriu as portas, mas aí depois disso o Aaron veio falar com a gente. E depois disso, isso foi em fevereiro de 2023. Cara, a gente conseguiu tocar nesse pub toda semana. A gente chegou a fazer 2 vezes por semana nesse pub durante quase um ano. Então, assim, foi uma oportunidade que pra gente fez toda a diferença diante das circunstâncias, né, que eu falei que não é tão simples, né, não é você só chegar, visitar e falar assim, olha, a gente é artista, a gente canta, a gente quer tocar aqui. Não é assim tão simples, né? Então, assim, foi uma coisa que ajudou muito a gente, foi o que abriu as portas, porque daí a gente conseguiu ter mais material, a gente conseguiu divulgar para outros lugares. Mais pessoas passaram a conhecer vocês. Mais pessoas começaram a conhecer Você começou a entender também o mercado daqui, porque você se garante no que você fazia, mas você tinha que entender o mercado aqui. Exatamente. Até mesmo músicas, né? As pessoas começam a pedir músicas, aí você fala, cara, eu já vou ter até treinar essa mais, vou cantar essa já que antes que me peçam. Exatamente. Nossa, assim, demais. Porque aqui, os irlandeses, eles têm as músicas, assim, que, cara, se tocar é sucesso. Não tem, entendeu? Então, assim... É tipo uns hinos deles aqui. Exato. Então, isso também, comecei a tomar conta dessas coisas e tal. E aí, depois disso, assim, que nem nesse pub eu também tive oportunidade, né? Pessoas assistindo, os clientes próprios, né? Os clientes do pub assistiam a gente e vinham falar comigo e às vezes pegavam o meu cartãozinho pra poder... e já contrataram a gente pra fazer um show, por exemplo, particular. Mais privado, Entendeu? Então, assim, muitas as oportunidades que surgiram pra gente foram a partir disso, né? Então... eu até, e depois de um tempo, né, surgiu o Kino, né, que é uma casa de eventos que tem bastante evento brasileiro lá,
E eu conheci você lá, inclusive, né? Foi um evento de caldo que teve lá e teve uma noite Sim. sertaneja e tava eu e minha esposa e foi, assim, sensacional. Não, foi o primeiro Porque sua show. playlist sertaneja é Foi top. o primeiro show de sertanejo que eu fiz lá. Na verdade, eu tô até. Talvez esteja enganada. Talvez tenha sido o meu primeiro show da vida. Talvez tenha sido o meu primeiro Todo show, sertanejo, assim. você fala. Eu acho que não, acho que foi a primeira vez que eu me apresentei lá. Gente, você acha que eu tô doida? Eu acho que foi a primeira vez que eu me apresentei no Kino, foi aquele dia que você foi. Ah, Porque até então, assim, eu tinha conversado. Naquela época, os donos do Kino eram o Marcelo e a Grazi. E aí a gente conversou e tal, e aí eles marcaram esse show, e aí depois disso, aí trocaram de novo, daí depois passou a ser a Renata, né, que é a dona da Golden Bites mas também. também. Eu não os conheço pessoalmente, né? Várias pessoas indicam eles pra vir aqui, ainda virão ainda. Sim, não, a Rê tem que vir, ela tem, nossa, com certeza, aquela mulher tem muita coisa pra compartilhar, assim, porque E pra inspirar as com pessoas, né? Que certeza, é o o fato foco. dela ser mulher também, né? Poxa, dá conta de muita coisa, né? Tem filho, tem esse. É dona de uma casa de show que movimenta. É a casa de show brasileira aqui, praticamente, né? Ela que Sim. movimenta todos os eventos. Praticamente não. É isso mesmo. Ela é isso, empresária de uma casa exatamente, brasileira mesmo. exatamente. Então é uma responsa, assim, muito grande. Seria muito bom, com certeza, trazer ela pra cá, que ela tem muito pra compartilhar, certeza. E depois que passou ao. Você passou a combinar os shows com ela. Sim. Aí depois a gente começou a fazer, assim, na verdade, uma coisa muito engraçada, tá? Eu nunca tinha cantado sertanejo antes na minha vida. Nó. Nunca, no Brasil. E olha, gente, a coisa mais engraçada que eu conto é o seguinte: morei no Brasil a minha vida inteira. Nunca fiz um show de sertanejo, nunca fiz um axé, até porque eu fiz show de carnaval esse ano aqui em Cork também. E aí a primeira vez foi na Irlanda. As pessoas ficam falando, não, você tem que ir pra fora, porque eu sempre gostei de cantar música internacional. Sempre gostei de cantar Então, inglês. no Brasil você cantava música em inglês e aqui você cantava música em português. Cara, isso pra mim, esses dias eu tava comentando quando eu falei, cara, que coisa mais engraçada, Sério? gente. Porque a gente precisa desse calor da Esse é música o brasileira, ponto, né? exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha feito uma reunião com o Marcelo na época, né? Que na época ele era o dono da Kino, ele falou pra mim, cara, eu já tive que pagar um DJ pra tocar sertanejo, porque eu não tinha ninguém que fizesse show de sertanejo aqui. Não tinha ninguém, não tinha nenhum cantor, não tinha nada. Aí eu falei assim, poxa, não é a minha praia, mas, assim, vambora, entendeu? Eu vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. E foi isso. Joga pra mim que eu resolvo. Exatamente. Então eu comecei a me dedicar nesse sentido, peguei o repertório e tudo, assim, o meu primeiro show, eu tirei tudo do zero, assim. Eu e o André, assim, a gente foi, eu acho que o show mais trabalhoso, né? Porque a gente teve que aprender tudo. Depois, conforme for repetindo, foi se familiarizando e tal. Fica mais fácil, você perde aquela entonação, aquela virada da música, mas no início Exato. Então a gente se familiarizou melhor com o E você tem em sertanejo. mente fácil pra decorar música? Pelo jeito sim, né? Olha, música depende da música. Música que tem. Que tem música que tem umas letras que é sem pé nem cabeça. Quando a música tem uma letra que não tem nem pé nem cabeça, pelo amor de Deus. Sabe a música que eu demorei muito pra decorar? Muito, muito. Não sei se você conhece uma música chamada Menina Dança, dos Novos Baianos. Acho que. Quando eu cheguei, tudo estava virado. Não conheço. Essa música Ela é complexa de gravar a letra. Não, é assim, se você lê a letra, você fala, gente, o que essa letra tá falando? E aí eu lembro que na época que eu tava estudando, essa música foi assim um perrengue pra conseguir decorar. E é brasileira, em português, e mesmo assim, tem às vezes música em inglês que eu decoro com mais facilidade. Porque tem uma linha de raciocínio. Então depende. Que faz sentido, né? Depende. Mas Entendi assim, o ponto. Eu nunca tinha parado pra analisar desse jeito. Eu também tenho uma memória muito, muito boa, né? Meus amigos sabem disso. E eu gravo música muito fácil também. Às vezes eu tô cantando no carro com a minha esposa. Ela fala, não, como é que você lembra dessas letras? Mas eu lembro de tudo, assim. Mas vou falar pra você, assim, eu conheço até, eu tenho uma amiga minha que mora comigo, a Marina. Beijo, Marina. Ela, nossa, xingo tanto ela, porque ela também, ela decora, ela ouve a música uma vez, ela já decorou. Eu não sou assim. Eu precisava ser assim, eu não sou assim. Mas, assim, uma coisa que me ajuda muito a decorar é a construção do todo, assim, a melodia. Às vezes quantas vezes, meu Deus, que desespero que é. Quantas vezes eu tô no palco, me dá um branco. E aí, tipo assim, tá tocando a introdução da música. Eu falei, meu Deus, como que começa a música? Como que começa a música? E eu fico naquele limbo, assim, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Eu esqueci a letra da música. E aí, assim, milésimos de segundos e tudo pensando, né? Exato. E aí,
quando chega praticamente quase na hora de entrar, chega na hora, assim. Falei, meu Deus. É isso. Então, é a questão também da memória musical, assim, de você tá, assim, é meio que uma coisa muscular também, sabe? Então, você vai ouvindo, a música vai tocando, e aí você vai, às vezes você não lembra da letra, mas ouvindo a melodia, você lembra da letra na hora, assim. Então, isso já Faz aconteceu sentido. muito comigo. Inclusive que é até difícil você ficar lembrando de uma letra enquanto tá tocando uma outra melodia, né? Você não consegue, seu cérebro buga. Sim, totalmente. Mas, isso também faz parte, assim. Também já esqueci letra no meio do show, assim, tive que... E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Eu já esqueci. Não, mas esse show que a gente foi, eu falei, nó, que show sertanejo. E eu não te conhecia, né? Que bom. E aí, depois, aos pouquinhos, a gente começou a te seguir nas redes sociais e entender, ó, ela é cantora mesmo, que legal, não sei o quê. Mas assim, eu não sabia que era seu primeiro show sertanejo e pra mim você cantava sertanejo desde criança. Assim, Então, eu tô assim- familiarizada com sertanejo porque, assim, eu sou de São Paulo, capital, né? Mas eu me considero meio paulista, meio mineira. Porque desde pequenininha eu sempre viajava pra Minas, porque meus avós tinham uma casa lá, meus avós já são falecidos. Aí, Qual cidade de Minas? São Sebastião do Paraíso. É sul de Minas. É uma cidade bem pequenininha, é divisa com São Paulo. Não. Eu também sou de Minas, mas nessa eu não Que conheço. cidade de Minas? A minha cidade chama Cataguases, mas é uma cidade Não, pequenininha também. É pequena que eu falo assim, são 80 mil habitantes, mas ela... Não, eu acho que São Sebastião do Paraíso tem por aí também. Acho que tem por aí também. E É que aí... Minas Gerais tem muitas cidades, né? Mas Não, pra você ter uma ideia, de São Paulo até essa cidade de Minas, eu acho que é umas 4 horas e meia de viagem. De São Sebastião do Paraíso pra Belo Horizonte, que é tudo no mesmo estado, é 6 horas de viagem. Entendeu? Então é complexo Minas mesmo. é gigante, Minas é gigante. E aí, então eu me considero meio paulista, meio mineira, porque eu sempre viajei pra lá, eu sempre passei minhas férias lá E lá tal. tinha sempre mais sertanejo. Não, e tipo assim, não é nem questão de ouvir muito, mas é porque, principalmente assim, o modão, né, aquele sertanejo mais antigo, tem um lado muito nostálgico e familiar, assim, porque minha mãe gostava de ouvir muito, meu pai também. Então, assim, o que eu conhecia de sertanejo era desses sertanejos antigos. Eu não ouvia nada de sertanejo atual, assim, não sabia de nada. Eu ouvia, assim, que tocava na rádio, repetia. As mais bombadas, assim, As né? mais bombadas e tal. Mas, assim, o que eu tinha familiaridade, assim, era com o sertanejo antigo, né? Mas nunca tinha feito um show, nunca tinha profissionalizado, né, isso, até então. E, inclusive, foi em Minas que eu conheci o André. O André é de Minas. O André a gente se conheceu numa banda lá. Eu comecei a morar em Minas, passei a morar lá. Até então eu só ia durante, tipo assim... Férias, alguma coisa assim. e tal. Depois disso, eu passei a morar definitivamente a partir da pandemia. Porque, enfim, a pandemia parou tudo que eu tava fazendo em São Paulo, né, e tal. E aí eu passei a morar em Minas. E aí... Lá eu conheci uma banda, né, que é a banda que eu toquei durante um tempo antes de vir pra cá. E o André fazia parte dessa banda. Exatamente. Então eu conheci ele lá, aí a gente se aproximou, virou amiga e hoje a gente tá junto. Não, show de bola. Eu queria saber um pouquinho, assim, dessa parte de cantor, assim, qual dia, na sua cabeça, você virou uma chave assim, cara, eu sou cantora. Quando é que foi essa virada de chave, assim? Porque pode ter sido vários momentos, né? Pode ter sido um momento seu sozinha, ou pode ter sido tantas pessoas falando que você canta muito bem. Então, quando você lembra desse momento, assim? Porque hoje você já considera cantora, você bate no peito e fala que você garante no que você faz. Mas e lá atrás, assim, né? Porque você já é cantora desde o Brasil, né? Quando é que virou essa chave, assim? Que esse cara é isso, eu tenho dom pra isso, eu vou aprimorar isso, eu vou ficar foda nisso, igual você é hoje. Sim. Cara, eu diria que não é um momento, eu diria que são momentos, porque demora pra ir caindo a ficha, né? Eu acho que todo artista, antes de se profissionalizar, até depois de profissionalizado, já quando a pessoa já trabalha com isso, já é um cantor profissional, a gente passa por inseguranças o tempo inteiro na nossa carreira. Não tem nenhum momento que você vai se achar o fodão do fodão, tipo assim, eu me garanto no que eu faço, mas eu sei que ainda tem muito pra melhorar, eu sei que eu vou continuar errando enfim, todo mundo é assim, né? Então eu diria que foram momentos
específicos na minha carreira, assim, na minha vida pessoal, que fizeram eu Cai a ficha, assim. cair na ficha e investindo mais nesse lado, assim. Você Então, tem uns 2 momentos pra lembrar? tenho sim, assim. O primeiro momento que, na verdade, as pessoas até perguntam, quando que você começou a cantar? Gente, eu não lembro. Então. Eu não lembro, porque quando eu comecei a cantar, eu era muito novinha e eu cantava por brincadeira. Eu não cantava profissionalmente, entendeu? Então, assim, eu cantava porque eu gostava. Então, eu não gravei. Do mesmo jeito que você não grava, qual foi o primeiro dia que você aprendeu a escovar o dente? Não sei, só aconteceu. A mesma coisa cantando. Então, assim, eu acredito que eu tinha por volta de uns 9 anos, 10, não sei, quando eu comecei a cantar com mais frequência, karaokê. Eu amava cantar em karaokê. Eu amava imitar as cantoras que eu ouvia. Eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito a evoluir vocalmente falando, né? Eu gostava muito de copiar o que aquela cantora fazia. Então, eu ouvia, eu tinha só o estímulo auditivo ali e eu tentava copiar e ia indo. As vibrações vocais Exato, diferentes, né? tudo isso eu tentava copiar. E aí, teve um dia que eu fui participar, eu acho que a viradinha de chave que me fez A primeira viradinha. que fez eu falar, será que é isso que eu quero pra minha vida? Foi quando eu tava no 3º ano do ensino médio e na minha escola eles tinham uma competição que era, tipo assim, apesar de ser uma competição de escola, a escola, ela alugava um lugar que era um palco e... Cara, era o Espaço das Américas, lá em São Paulo, que é uma casa de show famosa, né? Eu não conheço, mas é famosa. Não, mas é uma casa de show super famosa, super conhecida. Vários artistas já tocaram lá, Titãs, Skank, tudo. Tanto que no dia da competição, tipo, todo ano era tipo festa de final de ano, também evento de final de ano. Eles chamavam essas bandas pra poder abrir a competição, tipo, o evento da escola, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu lembro que já foi Titãs. No meu ano que eu cantei foi Capital Inicial, entendeu? Então, assim, é uma casa de show. É coisa grande mesmo. Sim. E aí, eu lembro que eu me inscrevi pra participar das audições. E aí eu falei assim, cara, eu vou me inscrever só porque eu sei que eu vou ter que passar por uma audição. E a audição era, tipo, no auditório que vários alunos assistiam, era uma audição aberta. Falei, eu quero fazer essa audição só pra me testar em relação ao público. Como é que eu tô me portando em relação às pessoas? Em nenhum momento passou na minha cabeça que eu ia passar da audição. Nenhum momento. Eu não tava nem querendo, na verdade. Eu falei assim, não, vou vir aqui só pra ver se eu fico muito nervosa, porque eu tinha muitos problemas de ficar nervosa em público. Toda vez que eu começava a cantar... Eu tô melhorando aqui no podcast. Eu já fico meio nervoso de aparecer aqui na câmera. Que raiva que dá, porque às vezes eu, por exemplo, tipo, eu estudava na minha casa ali no meu quartinho, eu comigo, fazia tão bonitinho, aí chegava na vida das pessoas, eu cagava tudo. Mas, gente do céu, era uma vergonha. E eu fiquei, por causa do nervosismo, né? Isso é muito comum, né? Eu hoje, sendo professora, eu falo muito disso com os meus alunos, né? Porque eu sei que eu gosto muito de toda vez que eu tô explicando para os meus alunos, eu gosto também de me colocar no papel de aluna também, para me aproximar deles e dizer, olha, eu já passei por tudo isso, eu sei como é que Dá nervosismo mesmo, trava mesmo, mas vai com trava, devagarinho a trava vai destravando. Exatamente. Então, assim, nesse dia eu cantei, e aí, saí de lá e beleza, eu lembro que eu cantei, cara, fui muito corajosa. Você lembra qual música você cantou? Eu lembro, isso que eu ia falar, fui muito corajosa, cara. Eu acho que hoje... E na música em inglês, pelo jeito. Hoje eu acho que eu não cantaria essa música se eu voltasse no tempo, porque, gente, isso é muita coragem. Eu cantei I Have Nothing, da Whitney Houston. Cara, mas é uma música que super define sua voz. Não, mas assim, eu falei, gente, como é que pude? Mas enfim, fui nervosa mesmo, e fui muito bem aplaudida, eu lembro, os meus amigos estavam lá me dando a maior força, gritando pra caramba. Terminei, aí beleza, segui minha vida. Aí naquela mesma semana eu recebi uma ligação, falando assim, olha, você passou. E assim, eram todas... Oi? Tipo assim, oi? Passei aonde? Exato. E tipo assim, eu estudava no Objetivo. E no Objetivo existem várias unidades, né, em São Paulo. Então eram todas as unidades competindo. Não era só a minha escola, era todas as unidades de São Paulo inteira. Você passou pra ir pra geral, assim. Não, tipo, eu tinha passado pra cantar no evento já, no Espaço das Américas. Eu tinha sido selecionada junto com mais 6 meninas também. Aí, olha só que doido, né? Quando eu recebi essa ligação, eu lembro que eu tava na casa do meu irmão, e aí falaram pra mim, e aí eu falei, tá bom, tal. E quando eu desliguei, eu falei, cara, eu não vou, não. Eu falei pra ele, não vou, não. Aí ele, como assim você não vai fazer? Pelo amor de Deus, minha primeira apresentação na minha vida vai ser no Espaço das Américas. Você tá doido? Eu não tava preparada. Na minha cabeça, eu não tava me sentindo preparada pra aquele momento. Porque, de fato, assim, é uma coisa que
não é comum de acontecer. Eu tava pensando que se eu fosse começar minha carreira artística, seria, sei lá, num barzinho. Num negocinho mais leve, mais light. Ia me mas ainda, por esquentando. mais que seja um espaço muito grande e famoso, ainda era um local fechado pra escola. Sim, era um Não tava local aberto ao público em geral. Sim, não tava. Mas ainda assim, sei lá, eu lembro que naquele dia deu o quê? 2.000 pessoas assistindo, assim. Tinha uma galera, assim, boa, assim, assistindo. Se você tava travado, é hoje que você vai travar. Pelo amor de Deus, assim, foi... E aí, eu lembro que eu cheguei a tomar essa decisão de que eu não ia. Aí eu lembro que meu irmão que pegou no meu pé e falou assim, claro que não, você vai sim, não sei o quê. Ele me ajudou e tal. Eu lembro que ele me ajudou até a escolher figurino. Naquele mesmo ano eu decidi fazer, quer saber, então vamos mudar tudo? Então vamos, eu fiz undercut, eu cortei, raspei metade da minha cabeça, assim, eu peguei, fiz aqueles cortes assim, raspei metade da cabeça, assim, pra ficar diferente, mudou, tentou fazer um look, é legal. Não, e incorporou num personagem ali. Foi, e aí o mais legal foi assim, eu fui, cantei, e aí dentro do evento, assim, ou seja, eu passei... Você cantou a mesma música de novo? Não, eu cantei outra. Eu cantei Creep, do Radiohead, só que era uma outra versão, que eu gostava muito. Mais acústica. Uma versão acústica, na verdade é uma versão do... É um canal chamado PMJ, que eles fazem versão... Eles pegam, tipo, rock, pop, qualquer música e transformam em uma versão mais jazz. Mais soft. Tá. E ficou muito bacana e tal. E aí eu escolhi essa versão com banda. Uma coisa muito interessante, depois eu vou contar. Vou focar primeiro e terminar essa aqui, que tem uma outra coisa que eu lembrei bem legal de contar. E aí, dentro dessa competição... eu passei por uma audição e no dia do evento, de eu cantar no palco, eu também passava por outra competição entre nós 7, né? Então, eram 7 meninos que estavam cantando lá, tinha ainda primeiro, segundo e terceiro lugar, e aí tinha premiação. E aí eu cantei, se eu não me engano, acho que eu fui a última a cantar, ou penúltima, não lembro. E o nervosismo no dia? Nossa, não tenho nem como descrever, assim. Eu às vezes tem vídeo... Nesse dia podia estar a família, pelo jeito? Podia, foi minha família, foi minha família toda, assim, assistir. E aí, cara, eu cantei, mas assim, fui, até hoje eu tenho um vídeo, eu tenho uns vídeos ainda desse dia, eu assisto... Então, mas, vou fazer um puta parênteses aqui. Você tem os vídeos, mas aonde tá esses vídeos? Então, eu vi o seu canal, e eu inclusive vi... Eu vi, mas eu vi só uma dança. Esse eu não vi. A dança foi no mesmo lugar. Acho que se você viu um vídeo de dança no YouTube, foi no mesmo lugar. Esse vídeo que você cantou tá lá? Não tá. Mas tá... Na verdade, assim, tá no YouTube, mas você tem que digitar outra coisa. Você não vai achar no meu canal, você vai achar no canal do Objetivo. Não sei se eles já tiraram, mas enfim, porque faz muitos anos. Mas você tem que baixar esse vídeo e botar no seu canal. Ai, Jesus Cristo. Assim, eu acho que um dia eu posto. Porque esse vídeo vai se perder. Você tem gravado? Não, eu tenho ele, eu tenho gravado, eu tenho. Não, essas coisas eu tenho tudo pasta, com nome, data, tudo certinho. Essa da dança que você viu foi no ano, anterior ao que eu cantei. Cara, então, eu vi o vídeo tem 8 anos que foi postado no YouTube. Foi então eu não sei se ele foi exatamente postado foi em 2015, se eu não me engano. Foi uma competição. Mesma coisa, só que em vez de competir. Eu lembrei. Eu tinha audicionado pra cantar também nesse ano. Foi o ano anterior ao que eu cantei. Só que eu não passei. Foi em 2015. Fui eu e o meu amigo cantar, fez voz e violão. Eu lembro que eu fui cantar Total Eclipse of the Heart. E eu acho que tava muito basicão. Eu realmente, assim, aquele ano eu tava bem despreparadinha mesmo. Eu não manjava de quase nada. Então foi uma apresentação bem meia boca, assim. Não foi muito boa, não. Aí eu não passei. E aí, só que aí eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa. Aí você fez a dança. Aí eu montei um grupinho de dança naquele ano com a galera da minha escola. Eu fui e chamei todo mundo. Gente, quem quer participar? Fiz um grupo de dança. Eu mesmo coreografei, eu mesmo montei as coreografias. Passei as coreografias. E aí... Foi muito da hora. E tem uma cena... Assistem, gente. Vai lá no YouTube dela e assistem. Ela tem uma hora que ela tem que tirar uma blusa e amarrar a blusa na cintura. E aí, quando ela abraça a blusa na cintura, a blusa começa a cair. Ela, muito sensacional, pega e dá uma bicuda chuta a blusa pra longe. Esse negócio aqui me atrapalhando. Esse momento, na época, foi muito comentado. As pessoas falam, meu Deus, Nath, o que você fez? Foi isso, gente. Porque assim, eu tava... Mas ser autêntico é isso. Não, foi totalmente do improviso, assim. Eu tinha o tempo ali de amarrar a blusa pra começar a dançar. Daqui a pouco, a blusa enroscou. Eu falei, meu Deus. E aquela coisa, por fora... plena, por dentro, meu Deus do céu, essa blusa vai cair. Puta e eu vou cair, vou tomar um tombo aqui, né? Aí, minha filha, eu não pensei duas vezes, chutei essa blusa pra longe. E nesse ano também, eu lembro que a gente ganhou a competição de dança. A gente ganhou a competição de dança. E no final, eu lembro que a pessoa ainda pega a camisa e joga de fora. Foi maravilhoso. Aí você ainda dá uma rodada, assim, ó.
Eu assisti. Muito bom, não, aquele vídeo é muito Eu bom. vou ter que agora, além de colocar o seu Instagram aqui embaixo dos comentários pra galera te seguir, te acompanhar seu trabalho, eu vou ter que colocar o vídeo do YouTube também, que a galera vai ficar curioso pra ver. Puta merda, assim. Não, ela pode... Esse eu deixo. Esse eu até que deixo. Agora... Até porque ele tá lá, né? É só pesquisar. Tá vendo? Exatamente. Tudo Não tem foi um você porquê. que me mandou. Exatamente. E aí, agora, no ano seguinte foi que eu cantei, aí a gente tava competindo entre a gente, né, entre as meninas, e, cara, eu ganhei a competição em primeiro lugar, fiquei em primeiro lugar, e foi lá que eu ganhei meu primeiro violão. Então eu ganhei um violão, eles deram, o prêmio foi um violão. E aí, meu violão tá comigo até hoje. E foi nesse dia que caiu aquela primeira ficha, Exato. assim, cara. E, cara, muita coisa aconteceu naquele dia, pra você ter uma ideia. Eu lembro da data, foi 4 de setembro de 2016. É uma data que caiu muita ficha, ela lembra a data. Não, gente, mas não tá entendendo. 4 de setembro é aniversário da Beyoncé. Nossa. Quando eu me toquei, eu tava no camarim, eu lembro disso, eu tava no camarim, e aí eu acho que eu tinha aberto o meu Instagram, e aí eu vi ali a notícia que era aniversário da Beyoncé, eu falei... A Beyoncé faz aniversário hoje e eu vou cantar hoje? Meu Deus, isso não é por acaso. E, tipo, a Beyoncé é minha... Só pra explicar, a Beyoncé é a minha maior inspiração na música, entendeu? Por isso que eu acho que isso significou muito pra mim. Você. Foi muito assim, caraca, como assim? Então, aquele dia ficou muito marcado. E depois daquele dia, depois que eu ganhei a competição, e aí passou toda aquela história na minha cabeça, caraca, eu não achei nem que eu ia passar nem da audição lá da plateia. E você passou na audição e você ainda ganhou no palco principal ainda. Exato, entendeu? Então, assim, acho que aquilo... Foi a primeira que caiu a ficha, assim. Exato. Ali foi quando eu pensei que aquilo poderia... Cara, que eu tinha que investir. Posso me dedicar um pouco mais, né? Sim, exato. E aí, depois disso, Você falou que tinha um negócio da banda também que você queria contar. Ah, tá. O da banda é o seguinte, é que o baterista que tocou no dia dessa apresentação, a banda que tocou com a gente, a banda ao vivo lá, era foda, assim, aquela banda era muito boa. E o baterista, eu lembro que em um dos ensaios que a gente teve, ele tava lá tocando e tal, e acho que a baqueta dele quebrou e ele deu metade da baqueta dele pra mim. Não sei porque eu peguei e beleza, né? Na época eu me senti toda honrada, caramba, ganhei a baqueta do baterista e tal. E aí isso em 2016. Em 2020, 2021... eu me reencontrei com ele de novo trabalhando profissionalmente, porque foi quando eu entrei pra cantar numa companhia, me chamaram pra cantar numa companhia em tributo aos Beatles, eu cantei numa companhia em tributo aos Beatles e tributo aos shows do cinema, que eram músicas do cinema antigo e tal, e eu reencontrei com ele lá, que ele tava trabalhando, e aí eu virei colega de profissão dele, que a gente tocou na mesma banda. E vocês lembraram desse momento, ou você lembrou? Quando eu bati o olho, eu falei assim, cara, eu conheço esse cara. Aí eu peguei e falei, você não tocou lá no evento tal? Ele foi, eu falei assim, eu tenho sua baqueta guardada até hoje. Eu tinha, e aí eu levei depois pra ele pra mostrar pra ele que eu tinha guardada, e era metade, assim, ele me deu 2 baquetas, metade de baqueta, eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei o durex e eu fiz assim, e aí eu fiquei com a baqueta inteira, assim, só pra ficar, aí eu peguei e levei depois pra mostrar pra ele. Então eu achei isso muito massa também. São coisas que vai te movendo, né, assim, momentos de inspiração ali que você, cara, isso aqui não é que dá certo. Sim, sim. Nossa, surreal, a seu primeiro caiu ficha, assim, foi muito legal. Foi. E aí, depois disso, em 2017, eu comecei a fazer cursinho. E aí, cara, cursinho é aquela coisa, assim, eu tava, assim, na verdade... não vou dizer que eu não tive apoio da família em relação a ser artista nem nada, porque, querendo ou não, minha mãe, ela sempre me ajudou. Quando eu tinha que fazer qualquer curso, minha mãe que pagava os cursos que eu gostava, que eu queria fazer e tudo mais, as minhas aulas de canto, tudo minha mãe que me ajudava. Mas, assim, existia, assim, um medo de, tipo assim, cara, você tem certeza que você vai por esse caminho? Você tem certeza que você vai ser que você vai ser cantora? O que você vai fazer na sua vida? Vai morrer de fome? Não, mas é porque... não vou dizer que tem um preconceito, assim, ou é que, assim, é um caminho meio árduo. É um caminho árduo pra todo mundo, é um caminho... E no Brasil, ainda por cima, é muito difícil, de fato. Você viver de música é uma coisa muito difícil. É muito difícil você viver só disso, é muito difícil. Você precisa ter muito foco e não desistir, assim. Mesmo porque é muito mais não do que sim. Mas eu vejo que você não vive... Você vive só de música, mas eu quero dizer no sentido, assim... que além de cantar, né, de você fazer as suas apresentações, você também é atriz, né? Que é uma outra vertente sua, né? Eu, inclusive, também tenho um vídeo no YouTube de um musical que você né, interpretou e também cantou, né? Sim, sim. Então, aí justamente, quando em 2017 que eu comecei a fazer cursinho,
Eu tava, gente, o que que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer, gente? Que faculdade que eu vou fazer, pelo amor de Deus? E eu tava, gente, o que que eu vou fazer? E eu tava tentando ver se eu conseguia ir pra outra área pra não ter que depender da arte pra sempre, porque eu tava com esse medo de se as coisas iam dar certo. E aí eu acho, e isso é uma coisa que eu falo até pros meus alunos, assim, se você tá com dúvida, se você, não é nem eu que falo, quem falou isso a primeira vez foi Fernanda Montenegro, né, mas eu gosto de reproduzir essa fala que é muito, Parafraseando Fernanda Montenegro. exatamente, que é o Faz o seguinte, corte depois aí. se você tem dúvida, se você quer ser artista, se você quer ser um cantor, ator, enfim, tente não ser. Primeiro você tenta não ser, tenta fazer qualquer outra coisa da sua vida. Se você conseguir, beleza, realmente, talvez você conseguiu achar uma outra coisa pra você fazer. Se você não conseguir, se você só conseguir, se você tem uma coisa ali que te chama, uma coisa que não faz você deixar de voltar pra arte, é porque você nasceu pra ser artista. E eu lembro que eu tentei, tipo, buscar outros cursos, eu pensei em psicologia, Você seguiu os conselhos da Fernanda Montenegro, eu tentei, não, eu tentei, e voltava o tempo todo pro artigo. exato, eu tentei psicologia, eu pensei até em engenharia química, eu cheguei a cogitar no ensino médio, será se... Porque eu gostava um pouco de exatas, assim, apesar de ser totalmente de humanas hoje, mas eu gostava muito de exatas na época. E aí, cara, no final das contas eu tentei fazer artes cênicas, eu tentei a FUVEST, né, passar na USP, eu tentei prestar a FUVEST, e aí eu passei pra segunda fase, mas assim, como nada na vida do artista é fácil... Lá, pra você ter uma ideia, era assim, eu lembro que tinham 600 pessoas para 20 vagas, coisa do tipo. Então, assim, a concorrência era altíssima e pra variar, assim, não era nem só primeira e segunda fase, como normalmente é. Tinha a terceira fase, que era uma prova específica, que a gente tinha que ler vários artigos, fazer uma redação, fazer uma prova prática, enfim, era um dia inteiro de prova. E aí eu lembro que chega uma hora que os professores, quando eles estão te avaliando, eles começam a gabaritar ou zerar você, porque eles começam a fechar a turma. Então chega uma hora que não interessa se você foi bem ou mal na prova escrita, o professor te avalia e se foi com a sua cara, monta a turma, enfim. Eu não passei. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi quando entrou o teatro musical na minha vida. Na verdade, em 2016 também eu assisti o musical Rei Leão, que foi lá no Brasil. E no teatro... Eles estavam apresentando em Dublin recentemente. Então, uma equipe de Londres, né? Eu não sei se é a mesma que você assistiu. Sim, não sei, provavelmente não, porque existem vários... Normalmente o musical, quando ele viaja, assim, eles têm um diretor residente, assim, e tal. Normalmente é da mesma... Às vezes tem a licença, né? Pra fazer... Exatamente. E aí, eu lembro que eu assisti Rei Leão em 2016, e aí aquilo foi outra viradinha de chave, que quando eu assisti aquilo, mexeu totalmente comigo, e aí eu falei assim, cara, eu quero estar ali, eu quero fazer aquilo ali, eu quero isso, e cara, mexeu comigo, assim, em todas as esferas que você imaginar, e aí, em 2018... eu entrei pra fazer um curso de teatro musical em São Paulo. E aquela apresentação que eu assisti no YouTube foi o final desse curso. Exatamente. Então, só que eu me profissionalizei atriz também. Então, se você é um curso que depois que você termina, você ganha o DRT, né? Então, eu sou atriz profissional. Globo, olha aqui, Globo. Estou pronta, sua filha está pronta. Não, mas assim, na verdade, eu falo que o ator, mesmo eu tendo DRT, eu não acho que isso me define, tipo assim, obviamente, se eu tivesse terminado ali aquele curso, ingressado em alguma outra coisa, assim, direto pra ser atriz, ia ter dado certo. Como eu parei mas é bom você ter o DRT. Não, vai que não, você é tá alguma coisa, total. Você já fez o curso, já tá preparado, já sabe atuar, sabe? Exatamente. Você sempre olhava e gostava daquilo ali, entendeu mais sobre as técnicas, porque tem coisas que você sabe fazer, mas se você souber as técnicas, você faz melhor, porque você aprimora. Com certeza. Não, eu com certeza, assim, eu amo esbanjar isso pras pessoas falando que eu sou atriz. Mas assim, o ator, ele precisa estar em constante aprendizado, assim, né? Não é tipo, ganhou o DRT, pronto, acabou, né? Você precisa estar em constante... Não, como tudo estudo, na vida. Exatamente. Então, eu parei de estudar, né? Depois que eu entrei, de fato, nessa área como cantora, e como eu cantei em banda, depois cantei em companhia, e aí depois eu vim pra cá e tal. Então, tipo assim, eu comecei a investir mais na minha... Eu concordo com você, mas eu discordo um pouquinho, porque eu acredito muito que ao você cantar,
você também tá interpretando, entendeu? Você também usa o corpo, usa as mãos, e você conhece as técnicas, entendeu? Na verdade, a gente não discorda, a gente concorda em muito, porque eu acho que se tem uma coisa que me ajudou a En- ter estudado interpretação, foi pra isso. Então tudo é um combo, entendeu? Hoje Com você certeza, é foda no que você faz, você é boa, porque você sabe de todas as técnicas, do com nível de certeza. canto e também de voz, Com né? certeza. E eu falo isso é uma coisa que eu falo pros meus alunos, assim, que eu acho que é o meu diferencial, inclusive como professora, é que quando a gente faz aula de canto, normalmente a gente pensa só na estética, né, do som. E na verdade, assim, você vê que as coisas elas estão melhorando, a tecnologia ela tá aumentando e a gente tá cada vez mais se aprimorando. E hoje em dia eu falo que, cara, saber cantar bem já não é mais suficiente, assim. Você tem uma voz bonita, as pessoas podem até olhar pra você e falar, caraca, não, beleza, ela tem uma voz bonita, mas o que faz uma pessoa arrepiar, o que faz uma pessoa se É a sua emocionar, entrega ali, é a né? sua entrega, a sua interpretação, entendeu? Então, Ah, se você não estuda interpretação, e a coisa que é estudo também, tá? Existe estudo da interpretação na música, existe uma. Que é o que tem, por exemplo, no teatro musical, né? Que a gente estuda, né? Quando você vai cantar uma música, você tá cantando uma música no meio de uma peça de teatro. Então, você não pode largar a interpretação de lado e começar a performar como se você fosse um cantor. Tá tudo ali interligado, né? interligado com a história. Então você não pode se desconectar, você tem que estar sempre ali pensando qual que é o meu objetivo, quem eu sou, o que eu tô aqui pra fazer o quê. Então, isso é a mesma coisa numa música. Quando tudo bem que no teatro musical a música ela é escrita com um viés já pensado na peça, É, no né? storytelling pra ser contado ali. Exato, já tá pensando de acordo com o que tá acontecendo na peça. Mas numa música, por exemplo, Num show que você se apresenta, exato. Se a gente for pensar, por exemplo, qualquer música que a gente vai interpretar, que a gente vai cantar, aquilo foi escrito por alguém, pode ter sido verdade ou mentira, mas foi escrito por alguém e tem um objetivo. Aquela música tem um objetivo. Se é pra te fazer chorar, ou se é pra você fazer você pensar, ou se é pra você refletir em alguma coisa, ou se é pra você apenas extravasar só e. extravasar. Tudo tem um objetivo, entendeu? Sim, com Então, certeza. você entender que aquilo tem um objetivo e você passar esse objetivo quando você tá cantando, isso faz parte da interpretação também, Sim. entendeu? Então, por isso que eu acho que é um super combo, assim, né? Aí você comentou assim, que eu quero tentar ser outras coisas e não ser artista. E eu acho que você é muito artista porque você, além de cantar, você ainda é atriz, você interpreta quando você faz show. E além disso, a gente pode entrar um pouquinho agora no ramo de professora de canto, Sim. entendeu? Porque, assim, que é uma outra coisa, né? Uma outra vertente do mundo artístico, né? Sim. E que você pode usar também a seu favor para você ganhar experiência. Você aprende muito, você sabe muito quando você aprende, mas você sabe ainda mais quando você ensina, né? Eu fui Sim. professor no Brasil e Ai, que legal. durante 5 anos numa faculdade e eu aprendi muito ensinando, porque você tem que consumir o negócio para saber Sim. como fazer, sobre os recursos, né? E assim, eu assisti um pouquinho alguns stories seu recente falando sobre canto, né? Falando de como puxar a voz, né? Então conta aí pra gente um pouquinho a sua experiência como professora de canto, né? Quais são as dificuldades que você passa, quais são as maiores perguntas que... Eu acho que vão por partes, né? Tá. Fala um pouquinho sobre professora de canto. Não, esse interesse, na verdade, em ensinar canto, eu nunca tive também a pretensão, assim. Gente, ó, vou falar um negócio pra vocês, viu? Não tô incentivando ninguém a fazer que nem eu faço, não. Mas eu sou uma pessoa que eu não planejo a longo prazo, viu? Porque a minha vida é uma caixinha Ela de surpresa. acontece. É uma caixinha de surpresa. De repente, eu tô planejando, de repente a minha vida vira de ponta cabeça, me leva pra um lugar que eu não tava esperando, que assim, é uma coisa bizarra. Então, assim, do mesmo jeito que eu não tava esperando ganhar e não sei o que, e concurso, e canto, eu também não esperava ser professora de canto, não esperava que eu ia querer ser professora de canto. Aconteceu também, quando eu comecei a fazer meu curso de teatro musical, meu curso tinha duração de 2 anos. Passados 6 meses de curso, eu fui convidada para ser assistente do maestro, que era o nosso professor. E aí eu falei, gente, mas calma, 6 meses que eu tô aqui, eu nem sei de nada. A minha turma, na época... Não, se você foi convidada, é que você sabe. Não. Não. Assim, eu não vou falar, caramba, não sabia de nada, mas assim, obviamente, eles escolheram baseado em alguma coisa, né? E acredito que foi, né? O mérito é todo seu. Se você não se lembra disso, eu tô te lembrando.
Mas enfim, aí eu fui convidada para ser assistente desse maestro, é o Ettore. Um beijo pro Ettore se ele estiver assistindo isso. Tenho um super carinho por ele. E, cara, quando eu comecei a ser assistente dele, ele me jogava numas enrascadas, Fih, você não tá entendendo, assim, às vezes, que assim, não era, eu tinha que ajudar, eu ficava na aula com ele, e ele tinha a minha turma para dar aula, ele dava aula de canto coral. Né? Então, ele tinha a minha turma para dar aula, ele tinha as turmas de adolescentes em outros cursos, não só o meu profissionalizante, tinha os cursos regulares. Então, eu estava com ele o tempo inteiro, acompanhando os cursos regulares, com criança, adolescente, com adulto, várias turmas ao mesmo tempo acontecendo. E era o dia inteiro, assim, quase todo dia e tal. E aí, chegava um dia lá durante a aula que ele falava assim, ó, Nath, aquele menino ali não tá afinando não, ele não tá conseguindo acertar a nota de jeito nenhum. Leva ele na salinha lá de cima, dá um jeito, traz ele de volta resolvido. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ele nem me conhece direito. Como é que ele tá dando essa resposta aqui na minha mão, assim? E aí eu lembro que eu falei, tá bom. Aí eu levava a pessoa. Na época, obviamente, eu ainda não tinha conhecimento sobre pedagogia vocal, que hoje eu tenho, né? Depois que eu me tornei professora, né? Você se profissionalizou nisso. Exatamente. Mas assim, eu tinha os recursos que eu tinha lá na hora, eu falei assim, não, vou tentar ajudar aqui do meu jeito. E aí eu fui, e eu conseguia. Do meu jeito, assim, informal, às vezes explicando. faltava uma motivação, né? Cara, você tá faltando aqui, ó, vai mais alto aqui. Não, eu dava um jeito ali, eu tava... E aí a pessoa conseguia entender, e eu chegava e o problema tava resolvido. Aí... Isso foi acontecendo com mais frequência. De repente, acontecia, por exemplo, dele tava no trânsito, ia chegar atrasado, ele me ligava e falava assim, Nath, eu vou chegar em uns 20 minutos atrasado, vai aquecendo a turma aí pra mim. Aí eu, meu Deus do céu, tá bom. Aí eu pegava, sentava ali, eu sei tocar piano também, né? Então isso também me ajudou, porque eu tinha que tocar lá os vocalizes, né? Fazer as escalas, aí eu sentava atrás do teclado, ia tocando ali e aquecendo a turma, e pegava os exercícios que eu já estava acostumada, que ele passava pra gente, passava que você pra via ele. os exercícios todo dia. Exato, e tal, aí eu passava e tal, e eu falei, gente, e assim, aquele papo, por fora plena, por dentro, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Ia lá, mas assim, dava certo também. E aí, um dia eu lembro que ele pegou e falou assim, teve um musical que a gente estava ensaiando para apresentar, e aí não tinha partitura na internet. Ele falou assim, ó, eu preciso que você escute a música, ouça as divisões de vozes e passe em grupos aí pras pessoas. Eu falei, meu Deus. E ele sentou atrás do teclado e ficou ali. E deixou eu lá com a bomba. Deixou a bomba na minha mão. Anos depois, eu fui descobrir, através de um amigo meu, que conhece ele e tal, contou pra mim, assim, que ele fez isso de propósito pra me testar, pra saber se... Vamos ver se essa menina aí é boa de branco. Vamos ver se ela tá sabendo fazer as coisas. Tá dar conta do recado, né? E aí, cara, eu lembro que foi uma loucura. Era tipo assim, eu tava com um fone de ouvido, um fone no ouvido e outro... E o microfone segurando aqui. Aí eu ouvia uma voz, decorava a linha melódica. Ó, esse grupo aqui, ó, copia o que eu vou fazer aqui agora. Fazia a linha melódica, ó, decorou, beleza. Aí eu pegava outra linha melódica, decorava, passava para outro grupo e deu certo. E eu montei um coral praticamente sozinha, assim, com as divisões, era um musical complexo. E aí, depois que eu ouvi o resultado, e eu editava tudo, eu fazia tudo, assim, e aí depois que eu ouvi, eu falei, caraca, eu fiz isso e tal. E aí eu meio que fui criando gosto por ensinar. Eu fui começando a falar, cara, isso é legal. E aí eu fui estudando mais. Chegou uma hora que na minha turma mesmo, profissionalizante, tinha momentos que o professor de canto, às vezes, quando ele estava tendo algum desafio na hora de ensinar um aluno e tudo mais, ele jogava pra turma, gente, o que vocês acham que eu posso fazer aqui pra resolver a voz dele, que ele não tá conseguindo atingir tal nota? Aí teve um dia que eu também peguei e sugeri uma coisa, se você fizesse assim, assim, assado, se essa dava certo? O professor, vamos tentar. E aí ia lá e dava certo, entendeu? É assim, o que eu vejo, assim, de super sensacional, assim, do pouco tempo que eu sigo você, assim, né, desse ano aí, de 23 para 24, do dia que eu te conheci naquele dia lá naquele show, é que eu vejo suas aulas de canto e eu acho fantástico, porque você, além de ensinar a parte técnica de voz, de escala de voz, você é meio... eu vou usar essa palavra, mas só pra você entender o que eu quero dizer. Você é meio psicólogo, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma motivação, sabe? A pessoa precisa se destravar, entendeu? E você faz isso de uma forma sensacional. Do pouco, eu nunca fiz aula de canto com você. Também não, acho que não é minha praia Por cantar. Por enquanto. Não é minha praia cantar. Quem sabe? Eu canto o convite está dado. Eu só canto no chuveiro dentro do carro com a minha esposa. Mas Canta bem?
Canta bem. Canta... Aí eu canta bem, já tem uma aprovação aí da mulher, já tá bom. Mas o que acontece assim, eu acho que você eleva, você faz da parte técnica, e é um elogio mesmo pra você, de você entender que a pessoa consegue, só precisa, sabe, de você Sim. motivar ali. E você põe a cara a tapa, assim. Você fez uns stories de fazendo careta mesmo. Gente, tem que fazer careta pra voz sair. Sim. Porque às vezes nem eu tô me sentindo bem, sabe? Aí você botou um Eu sei story os stories seu. que você falou, sim. Um story seu que você... Ó, esse dia eu não tava bem. Parece que eu tava bem, mas eu não tava bem. E eu tava puxando voz lá do ETA, né? Não, é exatamente, assim, o canto, eu falo isso a primeira aula que eu dou pros meus alunos, eu sempre falo sobre isso, né? O canto, ele é uma coisa muito abstrata, né? É um som que sai da gente. Então, tem gente que não sabe, por exemplo, não sabe como é que o som, como que ele é produzido, o que é uma prega vocal. Tem gente que é cantor, que trabalha, não sabe qual que é o formato. Que é comum, eu não tô julgando, não. É uma coisa que é comum, porque a gente não tem esse hábito, né? De correr, de prestar atenção, porque por conta disso, de ser uma coisa muito abstrata. Então, por conta disso, o canto, ele tá muito relacionado com o nosso psicológico, com o que a gente tá sentindo. As nossas emoções... Influenciam, né? Totalmente. Acabei de falar que as minhas primeiras apresentações... Por que não tem vídeo meu lá do cantando minha primeira apresentação? Porque eu tava tão nervosa, que assim é claro que assim, no geral, ficou bom. Mas, assim, eu tendo conhecimento, eu assistindo, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Meu Deus. E eu percebo, eu sei o que eu tava sentindo, né? E, às vezes, o nervosismo é uma coisa que dá pra perceber que a pessoa tá nervosa, né? É uma coisa que é perceptível. Então, assim, a gente precisa tá muito bem conectado com o nosso objetivo, e aí vem o lance da interpretação, né? Foi uma coisa que me ajudou muito nesse musical que eu apresentei, que você assistiu o vídeo. A minha personagem, ela entrava em cena, ela ficava de costas no palco, e a primeira cena dela, eu virava de uma vez, já cantando numa nota super aguda. Era a minha entrada, era a apresentação da minha personagem naquele momento. Enquanto eu tava de costas, olhando pro fundo do palco, me preparando pra virar, eu tinha duas opções. Ou eu ficava, meu Deus do céu, tá chegando a minha hora, eu vou ter que subir, meu Deus do céu, eu vou desafinar, se eu vou ficar nervosa, meu Deus do céu, se minha família tá assistindo, se eu vou passar vergonha. Eu tinha ou essa opção... Ou a outra opção era me conectar com o personagem. Quem eu sou, que eu não sou a Nath ali no palco, eu sou aquela personagem. Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô de costas, o que eu tenho que fazer aqui nesse momento, qual que é o meu objetivo. Quando você começa a desviar o seu pensamento dessa ansiedade ruim e levar pro caminho do personagem, do que você precisa fazer... Muda tudo. Eu lembro que foi isso que me ajudou na hora a falar, não, calma lá. E aí eu me concentrei e fui. No palco, quando a gente tá cantando, é a mesma coisa. Então, às vezes você precisa não se esquecer, né, dos problemas e do nervosismo e tudo mais, mas levar isso pro lugar bom. Tem a minha professora, que eu considero minha professora de canto, minha mentora, que é a Lívia Dabarian. Beijo, Lívia Dabarian, minha professora de canto maravilhosa. Ela falou uma vez pra minha turma... Outro corte, gente. Tem vários cortes. Ela falou uma vez pra minha turma que existe... que a ansiedade e a empolgação... questão de hormônios, né? Quando a gente fala sobre hormônios, o que a gente tá sentindo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A sensação é a mesma. O que muda, mas o significado das duas palavras são muito diferentes. Só que a partir do momento que você tem em mente que é a mesma coisa, é mais fácil você direcionar para onde você quer direcionar essa emoção. Você quer pensar nisso como uma ansiedade, que é algo ruim, uma coisa que te traz nervosismo, ou você quer direcionar isso para uma empolgação? Tipo assim, caraca, eu tô muito empolgado para fazer isso aqui, por isso eu tô me sentindo assim. Quando você direciona sua mente para esse lugar, você sai dessa coisa do nervosismo extremo, do medo, e você vai pro lugar tipo, caraca, por que eu fico nervosa? Na verdade, a Jessie J uma vez falou isso numa entrevista. Outro corte, gente. Essa menina aqui, ó. A Jessie J uma vez falou isso numa entrevista que ela falou assim que... perguntaram pra ela, você ainda fica nervosa fazendo shows ao vivo e tal? Porra, Jessie J, né? Todo mundo acha que não. E ela falou assim, cara, eu fico, mas eu fico nervosa, né? No caso, o nervosismo dela, ela definiu o nervosismo dela como o porquê dela se importar. É que ela se importa com aquilo que ela tá fazendo. Então, pra ela, o nervosismo significa que ela se importa
com aquele momento, com aquela apresentação. O nervosismo dela não é ansiedade, Não não é é ficar, não é travar, não é nada. O nervosismo dela é Se você tá nervoso é porque você se importa que aquilo fique bom, que as pessoas gostem. Isso é bom, entendeu? E quando você joga essa energia pra empolgação, você gera autenticidade, você chega lá e Exato, arrebenta. Exatamente. É sensacional, Então, realmente. a nossa mente, ela comanda tudo. Acaba que, tudo, assim, a gente precisa aprimorar, né, e treinar a parte técnica do canto, mas tem muito, muito junto ali a parte emocional, psicológica, Total, né? total, andam juntas. Tanto é que ela já chegou aqui nas primeiras frases que ela já falou assim, eu me garanto. Ela pode receber críticas, você fala assim, não, beleza, eu tenho coisa pra melhorar, mas eu me garanto. Cara, sabe quando que foi... Vou falar pra você, sabe quando foi a vez que eu me senti profissional de verdade? Diga. Foi quando eu errei a primeira vez no palco. Foi quando eu errei. Foi no momento que eu errei, num dia específico que eu errei, que eu percebi que eu estava me portando como uma profissional, que aquilo era realmente, que eu sabia trabalhar com isso, que eu sabia lidar com os meus erros. Porque eu tava trabalhando na companhia dos Beatles, tava fazendo tributo aos Beatles, fui fazer um show num lugar chiquérrimo, assim, era uma festa, era um evento, acho que era um evento particular, mas assim, tinha aqueles palcos com aquelas passarelas, assim, sabe? Uma coisa, a gente teve que viajar, o lugar era lindo, assim, e aí eu fui cantar a música, o repertório inteiro dos Beatles, né, eu que cantava tudo. E eu simplesmente esqueci, olha o branco aí, né? Olha o branco fazendo eu passar vergonha. Eu esqueci simplesmente a letra de Let It Be. Nossa. Let It Be, que é a música bem pouco famosa, né? Muito que tem famosa. algumas músicas nem todo mundo sabe cantar, mas tem algumas que todo mundo sabe cantar. Let It Be, entendeu? Então, assim, eu esqueci, me deu um branco. Eu não lembro se foi logo no começo da música ou se foi na repetição da segunda estrofe, não sei. Eu esqueci um trecho. E aí eu e aí, tipo assim, eu comecei a andar pelo palco, andando, olhando o pessoal da banda, tipo assim, gente, e a galera da banda tocando, eu falei, e aí, minha filha, você não vai cantar não? E eu assim, gente, esqueci. E sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E a galera cantando lá embaixo. E eu, caraca, a galera tá cantando e eu não tô ouvindo. E agora, o que eu vou fazer? No final, eu lembrei, assim, continuei cantando. Foi até o que você já comentou aqui, né? Que a própria melodia vai indo, Vai de repente... indo, mas assim, dá um desespero, não vou falar que não dá. Lógico, imagino. Inclusive, já é um tema ótimo, porque a gente vai entrar agora no tema de bastidores, né? Nossa. Perrengue dos bastidores de É o shows. que mais tem, minha gente. Perrengue é o que mais tem na vida. Eu assisti recente agora, pra quem assistiu aí, quem tá assistindo a gente que agora e assistiu uma live que ela fez no Instagram recente. Ela tava cantando num estabelecimento aqui de Cork, e ela abriu o Instagram dela fazendo uma live. E aí ela tá lá cantando música em inglês, mó legal, eu mó curtindo. Eu tava editando vídeo, inclusive, aqui, meu celular aqui quietinho. Você era minha trilha aqui sonora. Aí, de repente, ela chega perto do celular e falou assim, gente, preciso muito fazer um xixi. Aí passou umas 3 músicas. Gente, e o xixi? E aí? Gente, não, não, é só perrengue atrás de perrengue, assim. E é uma coisa que a gente tá muito acostumado a lidar. Eu ainda... nesse dia, eu confesso, tá? Nesse dia eu tava bebendo cerveja. Isso é o pior crime, assim, pra quem canta, assim, é horrível, porque a cerveja faz você ter vontade de ir no banheiro mais rápido. Normalmente eu bebo mais água, e aí a água é mais de boa, eu não sinto tanta vontade. A cerveja é mais diurética, né? Exato. Aí, nesse dia que eu resolvi... Só que assim, eu comecei a beber e eu esqueci, né, desse detalhe. Eu falei, caramba, eu não tenho nenhum cantor pra me substituir aqui. Você chegou a falar isso. Não tem ninguém pra me substituir. Não tem. Porque numa banda, às vezes, vamos supor, eu já cantei numa banda que tinha mais de um cantor, né? Então, assim, era tranquilo. Às vezes... O cara canta uma música o tempo que você precisa. Entendeu? É tranquilo. O André, quando o André precisava ir no banheiro, ele dava o violão dele, dá pra mim. E ele falou, vai tocando aí qualquer coisa que eu tô no banheiro. Aí eu toco. E quando é o inverso? E aí, André? Não, mas mesmo quando sou eu, cara, porque assim, eu toco violão muito mais ou menos, muito ruim. E aí é uma coisa discrepante, porque o André, poxa, guitarrista profissional. Aí ele vai no banheiro, de repente, imagina, a galera tá ouvindo lá todo um solo de guitarra, de repente ouve um blang, e eu fico lá até ele voltar. Mas, ai, gente, acontece, isso aí acontece direto. E aí, o que eu tava falando desse dia que eu esqueci a letra, foi que depois que eu esqueci, mas depois eu lembrei, obviamente, e tal. Só que, assim, eu normalmente, eu ia ficar me crucificando, assim. Depois do show, eu ia ficar, meu Deus, que vergonha, eu não nasci pra isso. Eu não deveria estar aqui. Meu Deus, que vergonha, não sei o quê. E, na verdade, a minha postura perante esse erro foi tipo assim...
Cara, acontece. Tá tudo bem. Tá tudo bem, acontece. Bola pra frente, vida que segue. E isso é um pensamento muito maduro pra quem trabalha com palco, pra quem é cantor, porque, como eu disse, a gente tá toda hora se cobrando demais. A gente se cobra muito. A gente se cobra demais. A autocrítica de um artista, ela é bizarra, bizarra. Né? E eu falo isso não só por mim, eu falo isso pelo André também, porque eu convivo com uma pessoa que também é artista, então eu convivo com ele, que é outro artista que tá o tempo inteiro também se cobrando. Falando de perrengue de bastidores, vocês percebem, assim, quando vocês erram, quando o André, por exemplo, erra uma nota, ou quando você erra um refrão ou início de uma música, e a galera às vezes nem percebe, cara? Percebe, ninguém percebe, mas esse é o problema, é a gente que percebe, entendeu? A gente que isso é o pior, entendeu? Várias vezes, nossa, o André o tempo inteiro, nossa, eu errei tal acorde, eu falei, nem eu que manjo um pouquinho mais de música, nem eu percebi, pelo amor de Deus. Mas esse é o ponto. Mesmo jeito quando eu às vezes falo, nossa, eu desafinei aqui. Ou então, isso aqui eu semitonei. Eu falo assim, não, nem ouvi. Eu falo, mas como não? E chega uma hora também que você acaba assim, sei lá, o André começa a tocar e você começa pelo lado errado, você já tá tão confortável com o seu próprio erro, assim, que você fala, pessoal, peraí, vamos começar de novo. E aí já solta uma dessa e começa de novo. Sim, graças a Deus, assim, de começar uma música, assim, já errada ao ponto de ter que começar de novo, isso nunca aconteceu comigo, mas eu sei que pode acontecer um dia. Mas, assim, no meio da música mesmo, se perder, ir pra um lugar que não era pra ter ido, repetir um refrão que não era pra ter repetido, a gente improvisa lá na hora, entendeu? Normalmente, quando o cantor erra, né, às vezes quando eu corto alguma coisa, eu vou pra outra parte, os músicos, né, estão lá prestando atenção, eles corrigem lá, né, volta pra aquela parte. Vai pra onde eu tô indo, entendeu? Depois eu levo bronca, mas aí pelo menos a bronca. Depois. Pelo menos tá o público não percebe, é a melhor coisa. Que é isso que é o mais importante. O importante é a gente entregar sempre o melhor pro público, entendeu? O público sempre é o foco. Então, tipo assim, tanto que essas coisas de bastidor, assim, que tem pra resolver é tudo ali fora, entendeu? O público tem nada a ver com nada. Gostei. Conta mais perrengues de bastidores que você lembra. Assim. Só porque de errar a música, né? Tem errar o tom. E tem, às vezes, assim, perrengue. Já passou perrengue, tipo, sei lá, a energia acabar. Ou do não conseguir faltar, esquecer um equipamento e não conseguir ligar uma guitarra. Nossa. E aí, como é que faz? Não faz, assim, né, cara? Cara, o que acontecia muitas vezes na outra banda que eu tocava era exatamente isso, assim, às vezes uma caixa deu problema e não tá funcionando, ou um cabo que parou de funcionar. Por isso que o músico, ele tem que estar preparado. Esse é o ponto. Os erros, quando se trata de erro técnico, a gente precisa estar preparado. Então, precisa ter um cabo extra, precisa ter se uma caixa parar de funcionar, normalmente a caixa é um problema maior, né? Porque você não tem uma caixa extra, difícil ter uma caixa extra. Mas sempre precisa ter mais de uma, obrigatoriamente, né? Normalmente porque o show ele funciona com mais de uma, né? Então, se for o caso, quebrou uma, o som vai ficar comprometido, mas pelo menos você tem outra ali pra poder entregar e tal. Então, assim, o músico, quando se trata de erro técnico, a gente tem que estar preparado. Ter mais de um microfone, se for preciso, ter mais de um cabo, pra quem toca aí guitarra, ter corda aí sobrando quando estoura a corda, tem que ter uma corda ali, e aí enquanto o show tá rolando, a pessoa tá lá trocando a corda, isso aí a gente tem que estar preparado. Não, eu já vi também acontecer de show que eu já fui, por exemplo, parece que o lugar lá mais antigo, a parte elétrica não comportava aquele tanto de equipamento ligado, aí desarmava o disjuntor, né, aí desconfigura tudo, aí ia lá, ligava de novo. Então tem uns perrengues assim, né? Eu acho que acabar... Cara, eu não sei se eu tô lembrada. Eu não sei se eu tava nesse show, mas eu acho que já aconteceu também, de ter uma queda de energia, assim, rápida no meio do show. Já aconteceu. Já aconteceu no lugar. Do mesmo motivo que você falou, assim. Não, bacana. Falando de futuro agora, o próximo aí, a gente tá gravando hoje, né, no domingo, né, de Páscoa. E daqui uma semana, né, vai ser o seu show sertanejo, né? Sim, já tá aí agora, domingo agora. De despedida. E como é que tá, assim, a sensação de fazer o show de despedida? Ai, gente, eu sou uma pessoa que, assim, enquanto... Agora, nesse momento, eu tô só em fase de preparação, né? Então, eu tô me preparando, tô estudando as músicas, né? Eu acho que a emoção e a ficha, ela só vai cair no dia, provavelmente. Quando eu estiver lá no palco, quando eu estiver cantando, quando eu ver aquela galera lá toda cantando junto, quando chegar as últimas músicas do show, assim, acho que vai me pegar de jeito, assim, porque é o que eu falei, assim, eu comecei a cantar sertanejo pela primeira vez aqui,
E deu super certo e foi uma área que assim, a maioria dos shows que eu fiz aqui com Aquino foi show de sertanejo e a galera curtiu demais, assim, sabe? Então, agora... A galera gosta de uma sofrência, né? Gosta. Quem não gosta, gente? Quem não gosta? E vou falar pra você que o sertanejo, eu vou falar que eu vou voltar pro Brasil e o sertanejo, ele vai ter um espaço muito especial no meu coração. Eu não sei se eu vou voltar a trabalhar com sertanejo no Brasil, entendeu? Às vezes a vida te leva. Por isso que eu não planejo nada a longo prazo. Mas pode ser, assim, mas assim, eu não tenho certeza, entendeu? Aqui foi muito mais propício por conta daquilo que eu falei, né? Da falta, né? A gente não tinha nenhum artista aqui em Cork que fizesse sertanejo, então eu vim pra meio que preencher esse espaço, esse vazio, e deu super certo. Então, o sertanejo, assim, eu vou voltar pro Brasil com o meu coração muito quentinho, assim, de ter conseguido, né? Pelo menos Entregar, por algum né? tempo, de conseguir suprir um pouquinho dessa saudade. E porque, como eu disse, o sertanejo, ele tem um lugar muito de nostalgia da minha infância. Nossa, sim. É muito comum, por exemplo, no show de sertanejo que eu já fiz, as pessoas chorarem, porque lembram. Já aconteceu do André chorar no palco também, a gente tocar uma música e lembrar da família, e lembrar de pessoas que às vezes até já se foram e que costumavam ouvir esse tipo de música. Então, assim, o sertanejo, ele tem um lugar muito especial no meu coração e esse show com certeza vai ficar marcado, tanto que eu conversei lá com o Andrei para ele poder fazer a gravação desse show, que eu quero ter registros desse show depois, daqui uns anos, tanto para me ajudar profissionalmente, né, como material, como para ter de recordação também. porque com certeza vai ser o melhor show, até porque esse show vai ser diferente, né, esse show vai ser com banda, né, todos os shows que eu fiz até então aqui, que foram modelo acústico, foi só voz, violão e carrom. Dessa vez a gente vai ter voz, violão, carrom, baixo e sanfona, e a gente chamou um convidado super especial lá de Dublin, que é o Dudu. O Dudu, ele toca sanfona, porra, demais, assim, ele é muito bom e ele toca ele toca atualmente na banda Absolutos, que é uma banda de sertanejo lá de Dublin, né? Vamos dizer, não sei se é a banda oficial, mas pra mim é, porque, poxa vida, é a Jace Lins também, que já foi minha aluna, inclusive, e ela, enfim, tem a banda deles lá, e aí, uma vez eles se apresentaram aqui em Cork. Foi a primeira vez que eu assisti o Dudu, assim, eu falei, cara, quem é esse cara? Pelo amor de Deus. Quero fazer uma parceria com ele, né? Aí eu chamei ele pra fazer show, ele topou, então vai ser um show, assim, fora de série, assim, vai ser... Não, conte comigo, Por favor, não, gente, vocês precisam ir, vai ser muito bom. E dessa vez, assim, depois, aquele primeiro show que você foi, a casa lotou, né, foi muito bom, só que, assim... Por estar muito lotado, eu vi gente falando que sentiu vontade de sentar um pouquinho, dar uma relaxada, e como tava muito cheio, não teve como ter as mesinhas e tal, então... É bem de cada um ali, né? É que a galera aqui é da correria também, né? Não, mas assim, eu particularmente, eu prefiro, assim, assistir pelo menos um show de sertanejo, eu gosto de assistir sentadinha, tomando curtindo. Então... Eu sentei, eu cheguei cedo também, então tomei o caldo, sentei, tava lá de boa. Chegou tarde, assim, teve gente que nem conseguiu entrar aquele dia, assim, aquele dia foi bem legal, Não, muito bem, Nath. Assim, você quer colocar mais alguma coisa da sua carreira, da sua história? Você tem algum perrengue de intercambista de Dublin, daqui de Cork pra contar? Você chegou aí em Dublin, visitar Dublin? Cheguei aí em Dublin. Chegou a cantar em Dublin? Não, mas talvez role. Talvez role, porque tem tempo aí, porque eu tenho uma amiga minha que é minha aluna também, lá de Dublin, e aí ela toca num barzinho lá sempre, e ela conversou comigo, talvez aconteça da gente tocar lá antes da gente ir embora. Pô, divulga nas suas redes. Com certeza. Às vezes a gente consegue sair daqui pra ir lá só te prestigiar. Poxa, ia ser maravilhoso. Do mesmo jeito, assim, eu sempre chamo a galera também de Dublin pra vir pra cá também assistir esses shows. Eu vou fazer esse show no dia 7, mas eu também vou fazer um outro show no Kino no dia 26, que vai ser com outros estilos, não vai ser só sertanejo. Então eu vou fazer basicamente 2 shows de despedidas no Kino, né? Vai ser sertanejo e o outro não. E o outro não. O outro vai ser... vou separar, tipo, em blocos. Então vai ter... até pra quem não curte, às vezes tem gente que não curte sertanejo e tal, ou pra quem curte os dois, a gente vai estar fazendo rock nacional, MPB, música internacional, então vai ser um pouquinho de cada bacana. coisa, entendeu? Não, isso eu não sabia. Então vai ser com banda também. Como vai ser um pouquinho depois, eu vou divulgar agora, daqui uns dias eu vou divulgar um vídeo falando desses 2 shows, com mais detalhes e tal. Tô indo por ordem, né? Como esse show de sertanejo agora tá mais próximo. Você tá divulgando mais esse agora. Exatamente. Faz todo sentido. Não, muito bem. Então, assim, Nath, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, assim, com a gente? Eu acho, tem uma coisa legal que eu acho que dá pra gente falar, que eu já participei, né, de 2 programas de televisão, eu já participei do Canta Comigo, em 2019,
Foi a segunda edição, foi na época que o Gugu ainda era vivo. Eu gosto de falar disso, né? Porque foi, assim, a morte dele foi uma coisa que chocou, né? O Brasil inteiro. E foi uma questão, assim, eu gravei o O programa. Canta Comigo da Record, né? Isso. Eu gravei o programa, foi coisa, assim, de 2 meses depois, o Gugu faleceu, assim, foi muito... E você teve contato direto com ele. Sim, tive contato direto. Então teve um impacto pra você, Teve, né? totalmente. Um impacto diferente do que pra mim, que não tive com ele pessoalmente. Né? Totalmente, assim, a gente, na verdade, assim, né, é muito doido, essa experiência de televisão, ela é bem diferente da do palco, porque na televisão é sempre um mar de câmeras o tempo inteiro, né, e uma coisa muito legal, né, é que as pessoas às vezes assistem pela televisão e parece que é tudo muito grande, né? O palco parece que é tudo, né, o cenário gigantesco, né? E é tudo muito pequeno, assim, é tudo, assim, não tô falando muito pequeno, mas assim, muito menor do que a gente pensa, Que é. entendeu? Então, assim, é tudo muito compactado e é muito efeito de câmera, que faz parecer que aquilo tudo é gigantesco, né? E aí, era uma coisa, assim, que eu percebia muito, era justamente nessa construção de personagens na televisão. Porque, por exemplo, o Gugu, né? Eu lembro, tenho essas lembranças dele lá, que assim, quando ele tinha que gravar alguma coisa falando, o câmera avisava, vou começar aqui, 3, 2, 1, ele meio que montava ali uma postura pra falar, tal, aquele personagem super alegre, aí desligou o programa é gravado, né? Desligava a câmera... Ele já murchava, assim. Ele murchava, cara, era tipo assim... E eu via, cara, Acabou. era muito doido, parecia que eu via uma solidão, assim, sabe? Eu via uma... Não, obviamente que pode ser até o cansaço, gente. Eu falo isso, quem trabalha com público, com televisão, com show, tem uma coisa muito... envolve muita bateria social nessas horas. Eu falo por mim, tá? Várias vezes eu faço show, eu tenho que estar o tempo inteiro sorrindo, interagindo. Super alto astral, mas na verdade você tá, sei lá, você tá pé da vida com algum problema pessoal seu. Exato. Às vezes terminou o show, vem gente falar comigo, eu tenho que estar ali sorrindo, recepcionando a pessoa. Cara, quando termina tudo aquilo que eu consigo, sei lá, ir pra minha casa e tal, é assim, eu chego na minha casa, eu fico assim, ó. As pessoas até, não sei se você tá triste, você tá com raiva. Não, eu só tô relaxada. Eu só tô pensando, eu só tô aqui de boa, só tô tentando dar uma respirada, porque envolve muita bateria social, esses cargos, assim, públicos, assim, que envolve essa interação com as pessoas. Então, assim, eu vi isso na minha frente acontecendo, sabe? Eu falei, caraca, não é essa fantasia toda que a gente coloca na nossa cabeça. Canta Comigo foi muito importante, assim, pra mim, na minha carreira, no sentido, talvez eu não tivesse, eu não acho que eu tava preparado o suficiente pra estar onde eu tava falando, assim, eu entendo o que eu vivi, foi no tempo que tinha que acontecer. Mas é interessante porque você aprende muito, né? Exato. Então, por exemplo, com a minha mente de hoje, a minha postura seria diferente, em questão de imposição mesmo, de me impor como artista. Eu sinto que eu senti falta dessa minha imposição como artista, mas eu também era meu primeiro programa de televisão, então assim, eu nem queria, eu tava com medo de me impor também e ia acontecer alguma coisa, você tá insatisfeito? Então a gente pega outra pessoa aqui pra colocar no seu lugar, né? Eles poderiam fazer isso, né? Ainda mais considerando o fato de que foi tudo na raça, não tive contato nenhum agente, ninguém me ajudando, nenhum produtor, foi na raça, networking. Ninguém, então assim... Mas sou super grata, foi uma experiência que, assim, eu sempre falo que a melhor coisa que eu trago dessas experiências com televisão, assim, foram as pessoas que eu conheci, que são pessoas que eu trago na minha vida, que eu levo pra minha vida até hoje. Então, todas as pessoas que eu tive contato durante todos esses processos de... Até as pessoas pares, né, que no sentido que vão cantar no mesmo dia que você. Exato. Essas pessoas que eu conheci, assim, no mesmo dia que cantaram comigo, ou no dia da audição que eu fiz pro Canta Comigo também. É que vocês estão no mesmo time, né? Estão no mesmo sonho. Então, um entende o outro só de olhar, assim, Exato. né? Fora que depois que passa o programa, eu falo assim, gente, o programa de televisão, ele é um momento, assim, foi um momento marcante na minha vida. Eu lembro que quando eu me assisti, né, na TV, quando eu tava lá sentada no sofá com a minha mãe, eu lembro disso, eu chorava igual uma criança, porque eu sou de Itaquera, né, eu sou de São Paulo, Itaquera, eu sou de uma periferia de Itaquera, então, assim, aquilo pra mim era surreal, sabe, tipo assim, tá vivendo aquilo... Mas você participou de mais de um, né? Eu participei, assim, aparecendo na TV, foi só do Canta Comigo, mas eu já quase participei do The Voice, que eu falo quase, foi que esse por muito é o da Globo, quase, né? Que é o da Globo, que foi em 2020. Ou seja, a Globo já tem gravações suas lá. Tem gravações minhas, Globo, pelo amor de Deus. E esse direito autoral aqui, eu quero pra mim, hein? Eu quero esses vídeos na minha mão aqui agora.
Não, mas assim, cara, foi pior que assim, a Globo, mesmo eu não tendo aparecido na TV, mesma coisa, eu também conheci pessoas maravilhosas que eu levo pra minha vida até hoje, isso foi muito bacana. Mas mesmo não tendo aparecido na TV, o The Voice, ele foi uma experiência muito boa, porque... O The Voice é aquele que você canta e a pessoa, a cadeira... Vira a cadeira. Vira a cadeira. Exato. E você não chegou a não fazer essa etapa? Essa etapa eu não passei, porque o que acontece, Você né? não passou ou você não fez? Eu não fiz, Tá. Então, assim, não é que eu cantei e não virar a cadeira. Tipo assim, Não chegou, não cheguei a subir não pra cantar. chegou, porque era muito, provavelmente muito... conta os bastidores, vamos lá, pra entender. Cara, foi assim, primeira parte que você tem que mandar o vídeo, fazer a inscrição. Isso já é muito difícil, porque quando eu vi que eu tinha passado, soube que tinham foram feitas mais de 6 milhões de inscrições. Então, assim, eu até duvido que eles devam assistir todos os vídeos de todo mundo, porque é muita gente querendo, né, participar. E aí eu passei dessa primeira fase, passei da segunda também, que tinha uma audição que era presencial, né? E aí, depois disso, foi toda a parte burocrática, que tinha que assinar contrato e tal, e aí eles pagaram a minha passagem pra ir pro Rio. Foi a primeira vez que eu andei de avião, isso é uma coisa muito importante, porque legal. foi assim, a primeira vez que eu andei de avião, estar sozinha na primeira viagem de avião, não recomendo. Não recomendo, assim, porque... Provavelmente ficou num hotel na faixa também. Fiquei no Hilton, gente. Nossa, não sei nem se eu poderia estar falando o nome aqui. Pode falar, pode falar. Aqui é um bate-papo, pode falar o que você quiser. Eu fiquei no Hilton, assim, cara, 7 dias, comendo o que eu quisesse, assim, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, assim, a vista era maravilhosa do meu quarto, assim, me senti... E aquele hotel era o hotel que artistas mesmo, famosos, quando são convidados para participar de um programa da Globo, ficam. Então, assim, eu entrei naquele quarto, eu já vi vários artistas depois no mesmo quarto, falei assim, olha, eu já estive nesse quarto aí, eu já tava ali. Então, assim, foi uma experiência deliciosa nesse sentido, né? Das pessoas. E você não enfim. chegou a gravar em si, porque por causa de fila Eu cheguei a passar o som. Então, eu cheguei a passar, por exemplo, eu fiz a entrevista com, na época, era o Thiago Leifert, na época. Você conheceu? A Deus, nossa, o Thiago Leifert, cara, o Thiago Leifert, ele é bizarro, assim. Ele, pra fazer entrevista, não tem corte nenhum. Ele é daquele jeito rápido, assim, sem corte. Você dá play, começa a gravar, 3, 2, 1, ele faz todas as perguntas pra você e ele tá ali preparado. Se precisar fazer corte, é por sua culpa, não é culpa dele, não. Porque ele já tá tão acostumado a fazer entrevistas e tudo mais, que, assim, ele é super rápido, assim. Então você chegou a fazer as entrevistas pra aparecer pra aparecer na takes. TV, sim. Eu só não cantei porque existe uma ordem de pessoas que entram. Então, tipo assim, vai começar as gravações. Vai a primeiro candidato, segundo candidato, terceiro candidato. E tem uma fila, tem uma ordem de pessoas que vão entrando pra cantar. E aí, a galera que vai primeiro é a galera que tem mais privilégio, porque tem mais chance de conseguir entrar pra poder cantar. A galera E às vezes que tem fica... uma indicação ali, um networking. Tem. E eles já estão meio que selecionados. Tem. Todo lugar tem, gente. Isso aí acho que não é nem novidade pra ninguém. E aí, as últimas pessoas da lista, né? As pessoas, normalmente, é a galera que tá igual na mesma situação que eu, que é a galera que foi tudo na raça, né? Se inscreveu na raça, passou na raça, né? Que não tem ninguém ali, nenhum produtor, nem nada, nenhum agente ajudando. Então, o que aconteceu? Eu fiquei nessa ordem mais pra baixo pra poder cantar. E aí, as vagas foram preenchendo, e não chegou na minha vez, entendeu? Então, na hora eu lembro que no dia que era pra me apresentar, eu acordei, eu me arrumei, eu fiz tudo certinho. Só que depois ligaram, falaram assim, olha, já encerraram-se as vagas, já tá tudo preenchido. E aí, eles falaram assim, só que vocês que ficaram aqui, vocês vão ter oportunidade de voltar no próxima edição, se vocês quiserem, tal. Aí eu pensei o quê? Eu falei assim, então beleza, eu não vou precisar mais fazer audição porque eu já estou pré-selecionada, eu não preciso mais me preocupar com a parte ruim de ter que ficar gravando vídeo, mandando. Mas não é bem assim, eu tentei participar dos outros anos, só que, tipo assim, eu passei da primeira fase, mas eu achei que eu não precisava mais passar por audição nenhuma, que eles só iam me jogar pra participar direto e que eu iria, de fato, participar. Mas passa pelo mesmo processo, assim, é meio que tudo de novo, entendeu? Então, assim, depois eu desencanei, até porque o The Voice acabou, não sei se você sabia disso. Não sabia. Acabou, assim. Eu não acompanho muitas coisas então, do mas Brasil. o The Voice, ele teve um momento de ápice, né? Nas primeiras edições do The Voice, a galera assistia muito. Era a época que a galera assistia TV, vamos começar por esse ponto. Hoje em dia a galera não assiste muito mais, TV, né? Então o The Voice, ele vem perdendo um pouco a visibilidade e tudo mais, e aí acho que por conta disso eles cancelaram e tal. O programa. Cancelaram o programa.
programa. Até li um artigo recente falando que a Globo tá tentando se reencontrar, porque as pessoas não estão mais Não assistindo estão mais mais assistindo TV. TV, né, cara? Pois é. Então, mas assim, foram experiências que eu guardei na minha vida pra sempre, porque é a mesma coisa, eu passei o som no palco, né? Eu não cantei dos jurados, mas eu entrei no palco do The Voice, eu subi no palco. E Conheceu o Thiago Leifert. Conheci, então assim, eu Foi tive... uma experiência pra você? Foi, tipo assim, é aquele mesmo papo, parece tudo grande, parece tudo gigante, mas é tudo ali pertinho, assim, é tudo muito pequeno e a galera e a câmera que vai dando os visuais ali pra parecer que é tudo grande, entendeu? Não, muito legal, muito legal. Antes de a gente terminar, eu queria saber da Nath, assim, Nath, qual que é a sua palavra de motivação para quem tá no Brasil querendo fazer intercâmbio? Essa é normalmente a pergunta que eu faço no final, mas eu queria saber também, assim, 2 perguntas hoje. Sua dica de motivação para quem quer cantar, para quem tá nesse caminho e para quem quer cantar. Então, uma coisa é vir fazer o intercâmbio, que a gente tá aqui em Cork hoje, e a outra dica é para quem quer cantar. Além de te seguir E fazer aulas comigo. fazer aulas com a Nath, o que você pode falar? Começando com canto primeiro, assim, o que você pode dizer de motivação para quem tá nesse caminho, né, de cantar, você olhando para trás, assim, né, para você talvez ver os sinais da vida. Cara, eu falo, foi inclusive o que eu disse no meu primeiro vídeo, quando eu postei falando sobre isso, primeira coisa, você precisa querer, obviamente, assim como tudo, não deixe o seu hobby de lado, tá? Porque eu tenho muito aluno que faz aula comigo por hobby, não porque necessariamente quer trabalhar com isso, quer cantar. Cara, eu acho isso lindo, você investir numa coisa que você gosta, cara, isso é investir em você, entendeu? Então, às vezes eu deixo, isso é muito comum, a maioria das pessoas tem, às vezes, um hobby que é relacionado à área artística, né? E as pessoas sempre deixam isso de lado. E aí, depois de não sei quantos anos, a pessoa às vezes me procura e fala, Nath, eu tô querendo fazer, eu quero fazer aula de canto com você, porque eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca investi meu tempo nisso, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, a primeira coisa que eu falo é, você precisa querer, você precisa gostar de fazer isso. E a outra coisa é dedicação, porque precisa se dedicar, independente se é um hobby ou não, você precisa ter o seu tempo ali para poder estudar, se dedicar. E é isso, gente. O resto a gente constrói tudo junto, então... E sobre a ideia do intercâmbio, o que você acha, assim, de do intercâmbio? Você acha que super valeu o intercâmbio para você? Com certeza. Eu acho que uma dica que eu daria é você ser um livro aberto, tá? Quando você vai para outro país, não vá com... se for a primeira vez que você tá visitando um país novo, cara, vem com esse instinto de curiosidade, de entender como que as coisas funcionam, porque você vai se surpreender muito positivamente, negativamente, mas isso é em todo lugar. Mas assim, não tem muito manual, esse é o lance. E talvez isso seja até um incentivador, não existir um manual talvez seja até bom, porque você precisa viver pra saber, entendeu? Porque cada experiência é única, cada pessoa tem uma experiência diferente, né, com o intercâmbio. A minha foi super positiva, super positiva. Uma coisa que eu falo é assim, não se baseie pela opinião de outra pessoa. Tipo assim, se alguém falar pra você, não faz intercâmbio não, porque pra mim foi uma horrível. perda de dinheiro, não sei o que, aconteceu tal coisa, eu perdi 20 mil euros. Gente, isso foi uma história daquela pessoa, entendeu? Cada pessoa é diferente. Mas assim, uma coisa é fato, é engrandecedor. É uma experiência que você guarda pro resto da sua vida. Eu mal consigo esperar até o dia porque eu for mais velha e eu ter que contar isso pros meus filhos, por exemplo, sabe? Tipo, caraca, olha só, ó seus pais ali, ó seus pais ali na França, viajando, sabe? É mó legal. Que isso é uma coisa muito boa, assim. Uma das melhores coisas que o intercâmbio me proporcionou foi conseguir viajar para outros países de forma, assim, super... tranquila, rápida, né? Tranquila, Bate e rápida. volta de final de semana. E questão de financeiramente falando, sabe? Assim, me proporcionou, porque era de forma acessível, entendeu? Então, o intercâmbio me proporcionou essas viagens de forma totalmente acessível, eu consegui visitar outros países. Conhecer outras culturas, outros lugares. Outras culturas, cara, troca de cultura, isso abre mente, cara. No Brasil, em que momento no Brasil a gente vai ter contato com um muçulmano, com um turco, com um romeno, né? Com croata, até com o próprio Irish aqui, mongolês, né? A gente não tem... E aqui a experiência de intercâmbio, ainda mais se você for estudar, você vai ter contato com todas essas pessoas e você vai, cara, você vai abrir sua mente num nível que você fala, caraca, o que eu achava que era normal no Brasil, pra essa pessoa não é.
E você sai dessa coisa de ficar julgando também, sabe? Tipo assim, cara, nossa, aquela pessoa faz isso, meu Deus do céu, como assim que ela faz? Gente, Mas ela, cultura, ela nasceu assim, aprendeu daquele jeito, né? Você para de ter essa coisa de julgar o tempo inteiro, porque a gente se acha muito dono da razão às vezes, né? Então isso é muito legal, muito engrandecedor. Não, muito, muito, muito bem. Nossa, sensacional. Agradeço demais você ter vindo, Nath. Desejo todo o sucesso. Espero que você consiga voltar mesmo pra Cork. Também, gente. É um pesar aí, não só pra mim, mas pra muitos aí que você tá indo embora. A gente espera que se você não conseguir voltar pra morar aqui de vez, você vem de vez em quando pra fazer uns shows pra gente. Com certeza, gente. Nossa, que prazer. Foi um prazerzão estar aqui, prazerzão conversar com você. Nem vi o tempo passar, foi uma conversa super gostosa. E espero que a galera aí goste, foi muito bacana, muito bacana. Foi bem legal. Espero que o pessoal curta, né, os seus próximos shows. Tem shows no dia 7 de abril, né? E o outro dia 26, né? Que você ainda vai divulgar melhor nas redes, né? Procurem aí nas redes sociais dela. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, mas vou fazer questão de deixar também o canal do YouTube dela, onde tem os vídeos que eu comentei aqui, que ela... Agora eu vou ter que postar aquele vídeo lá que você ficou me cobrando. Vou ter que postar, vou ter que falar. Tem um vídeo ainda que você não tá... o cantando, né? Dessa apresentação. O da apresentação, mas o vídeo dela dançando... Tem lá, gente. E tem o vídeo dela também atuando no musical. Mas, faz tempo, hein, gente? Faz muito tempo. Era novinha ainda. Vocês sejam gentis comigo. Você vê que ela já tá lá naquele vídeo novinha, já fazendo sucesso, já arrebentando, e hoje tá só aqui, ainda melhor ainda. Mas, bom, muito legal. Conversei hoje aqui com a Nath, né? Aqui é o Impulso Podcast. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou daqui, comenta aqui também. Às vezes, deixa alguma pergunta pra Nath. Ela volta aqui nos comentários para responder vocês. E vou deixar o Instagram e o YouTube dela. E ela já tá super convidada para voltar aqui no podcast. Eba! E é isso, gente. Valeu, então. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.